Graças a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Obrigado. Abençoe. É isto. Deus abençoe vocês. Que cada um de nós possamos nos encher de sua graça uma vez mais, não é? Que a leitura da palavra, a meditação do Evangelho possa nos trazer boas coisas nesta hora, não é? Para o nosso enriquecimento, para o nosso crescimento espiritual. Vamos nos colocar de pé então, irmãos? Vamos ler as Escrituras. Nosso abraço fraternal aos irmãos que estão em sintonia conosco, todos vocês que à distância estão nesta hora sintonizados pela Rádio Unif, pelo portal Doutrina da Mensagem. Receba nosso abraço fraternal no precioso nome de Jesus Cristo. Estamos em transmissão ao vivo. Às vezes as pessoas perguntam se é gravação ou não. Bem, falta 10 minutos para as 8 horas, nesse horário novo de verão, né? Vamos ler as Escrituras em São Lucas capítulo 22, versículo 32, onde nos é ensinado a orar por fé. Oração para obter fé. Oração para que a nossa revelação não desfaleça. Lucas 22, versículo 32. Mas eu roguei por ti, isso é Jesus falando com Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhes um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Vamos orar? Oramos a Ti mais uma vez, Pai Santo e Deus Eterno, Soberano Senhor. Depois de lermos esta parte da Escritura, onde vemos a trajetória de Teu amado Filho, no momento mais crucial de sua vida, e rogamos, no nome precioso que deste a este Filho amado, que o Senhor ouça, escute nossos pedidos nesta hora, e as orações que estamos a fazer a Ti. Muitas coisas temos necessidade, muitas lutas temos enfrentado, e com certeza enfrentaremos ainda mais. E Pai, tudo o que pedimos é que o Senhor nos ajude diante destas adversidades, que nos ajude a vencer, que nos anime pela Tua palavra, que possamos reconhecer o sopro do Teu Espírito nos guiando, aquela bicadinha da pomba guiando o cordeiro,
Mas para isto, Pai, pedimos que o Senhor mude primeiro nossa natureza, santifique-nos, nos limpe pela lavagem da água, através de Tua palavra, para que possamos ter essa natureza humana modificada e recebermos então a natureza de Cristo, com revelação naquilo que está escrito, com fé e virtude, conhecimento, e assim tudo aquilo que está suposto a um filho Teu ter e alcançar aqui na terra. Rogamos por Tua ajuda e estamos confiando inteiramente na Tua misericórdia. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs que nesta hora cultuam conosco, que estão a aprender sobre a doutrina de Cristo. Que, ó Deus, o mesmo Espírito que escreveu esta Bíblia, que este mesmo Espírito desça até nós e traga a Tua compreensão sobre esta Bíblia. No nome amoroso de Jesus Cristo nós te pedimos, para a Tua glória. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Nesta leitura que fizemos, juntamente com todas as outras leituras que temos feito nos últimos cultos, nós encontramos na trajetória do Filho de Deus os acontecimentos relacionados a seus momentos de oração, seus momentos de tristeza, de angústia, de intercessão, quando ele, sabendo que ia enfrentar, sabendo da dificuldade dos discípulos em aprender, por mais que ele explicasse as perguntas que eles traziam, o que eles faziam, era perguntas de quem não entendeu o seu ministério, e isso, vamos dizer assim, de certa forma, o irritava, não é? Humanamente falando, a ponto de ele dizer, não é possível que vocês não estão entendendo, como quando ele disse a Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você não tem percebido nada disso, né? Depois de ter falado tantas vezes. Então nós encontramos o Senhor Jesus instruindo os discípulos sempre a orarem, mas primeiro eles deveriam estar vigilantes. Vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai e orai. Seja cuidadoso, perceba as coisas, observe os movimentos, né? E então ore por aquilo. E claro, se Jesus nos ensinou a orar, ele tinha que ir na frente dando exemplo, e ele em suas necessidades orava a um que o podia livrar da morte, orava a um que era maior do que ele, e este era Deus seu Pai, a quem devemos nos dirigir também em oração, certo? Bem, você tem que orar para que os seus desejos se tornem conhecidos, foi o que nós aprendemos no culto passado. Você tem que orar para que seus desejos se tornem conhecidos. E nós aprendemos que se você não exterioriza seus desejos, se você não expressa seus desejos, como a outra pessoa vai saber o que você gosta? Certo? Como você vai saber o que a outra pessoa gosta se ela não expressa? Se ela só para te fazer, só para te agradar, ela chupa um limão dando risada e não faz careta, só para dizer que a comida está boa, que o café está agradável, não é? Que falta de, vamos dizer assim, que falta de confiança é essa que não pode dar uma crítica construtiva? Basta dizer que o café deveria ser mais fraco da próxima vez, não é? Da próxima vez faça ele mais fraco, ou mais forte, ou com menos açúcar, coisa desse tipo. Se você não expressa o que você gosta, então você vai ter que engolir o que não gosta toda a vida, e não reclame da outra pessoa, não é? Se você gosta de carinho na testa e só recebe na orelha, como eu disse no outro culto, e nunca disse que preferia na testa, como a outra pessoa vai saber? Então vai ficar todo o tempo recebendo carinho de forma indevida. Então, casal que não conversa, casal que não se expressa, é complicado. E aprendemos que o relacionamento, ele é construído através da comunicação, é um dos pontos principais. Isso na vida natural. Ora, na espiritual não podia ser diferente. O seu relacionamento com Deus, ele é construído assim, à medida que você vai se relacionando com Deus, à medida que você vai expressando a Deus seus desejos, você vai aprendendo a explicar, a falar com Deus. Não é que ele não saiba, ele sabe de tudo, mas você apenas se fecha, diz, Deus sabe de tudo mesmo, porque eu tenho que falar, porque eu tenho que pedir, porque eu tenho que reclamar. Ora, ele sabe de tudo, ele não tem que acrescentar nada a ele, mas você tem que aprender a se relacionar com esse Deus, ou você não vai crescer nunca.
Você nunca vai crescer como filho, nunca vai assumir seu papel como filho. Porque uma vez que você não aprende a se relacionar com Deus, significa que também você não sabe ouvir dele, nem vai saber aceitar dele a repreensão, e assim sucessivamente. Então a sua oração é para que os seus desejos se tornem conhecidos. Em São João capítulo 14, no versículo 13, vamos ler estas escrituras. São João 14, versículo 13. Diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, intercederei, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Amém. Então você ora para que os seus desejos se tornem conhecidos e manifestos. No versículo 26 de João 16, estamos apenas repassando essas escrituras tão conhecidas. João capítulo 16, versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Antes ele disse que rogava, não foi? Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Então você vê que chega-se um tempo onde a intercessão feita pelo Filho de Deus chega a um auge tão completo, que chega um momento que você pede no nome deste Filho, e esse Filho não precisa rogar, não precisa interceder, não precisa dizer: Pai, escuta as orações dele, porque o mesmo Deus que estava habitando em Jesus Cristo viria para habitar também nos outros filhos, naqueles que seguiram as pisadas, o exemplo de Jesus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Não é por isso cremos que tu és o próprio Deus. É por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês estão crendo, né? Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que ânimo é esse que você tem que ter? Mesmo que todos se desprezem, mas se o Pai estiver com você, o que te importa o resto, né? O que te importa o resto, se o Pai está contigo? Tenha gozo nisso. O irmão Branham disse no sermão, onde eu penso que os pentecostais falharam. No parágrafo 14, ele disse: você nunca pode esgotar o amor e a misericórdia de Deus por você. Você diz: bem, eu detesto te procurar tanto, Pai. Ele quer ser incomodado dessa maneira, ele quer. Nunca pense que você poderia pedir demais de Deus. Creio no que a Escritura disse: você não tem porque você não pede, e você não pede porque você não crê. Ele quer que peçamos e creiamos para que o nosso gozo seja completo.
Então é pedir com fé, certo? Ele quer que você peça abundantemente. Peça por coisas grandes. Não limite sua fé a alguma pequena semente de mostarda. Não adianta você dizer assim, que eu preciso tanto de um carro, na farmácia, e no mercado, e na igreja. Não tem problema aquele velhinho cair nos pedaços mesmo, né? Depois fica o carro na lama aí e diz, por que é que o senhor me deu uma coisa dessa? Se Deus te der o carro, Ele providenciará também a gasolina. Não peça apenas, não limite sua fé a alguma pequena semente de mostarda. Embarque em algo ou em algum outro tipo de fé e mova-se para coisas grandes. Essas coisas grandes são tão fáceis de se receber como as coisas pequenas. Isso é um segredo, viu? É um segredo. As coisas grandes da parte de Deus é tão fáceis de se receber quanto as coisas pequenas. O problema está na nossa limitação de fé. Quando limitamos nossa fé, aí pedimos com confiança por uma dor de cabeça, mas na hora de pedir por um câncer ficamos, será que é ou não é? Será que vai ou não vai? As coisas grandes ou pequenas que você tem que receber de Deus, para Ele é indiferente. Depende da tua fé. Sim, você apenas tem que crer, isso é tudo. Você tem fé, apenas saiba como usá-la. E tudo estará bem. Você pode colocá-la diretamente para a obra e ela será simplesmente magnífica. Disse o irmão Brana no sermão, onde eu penso que os pentecostais falharam. Agora, vamos ver mais uma coisa nas Escrituras. Em Tiago capítulo 1, São Tiago capítulo 1, versículo 5. Observe como o irmão Tiago expressa seu pensamento aqui. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não alcança e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quer dizer, se você pedir com dúvida, não pense que vai receber. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, muita gente pede, muita gente ora, mas não sabe utilizar a fé. Pede duvidando, pede com dúvida. E por isso não recebe da parte de Deus. A fé faz a conjuntura, a fé faz o ligamento. Pois bem, sermão Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Parágrafo 32. Agora, quando eles desceram até o Jordão, no tempo de atravessá-lo, ele providenciou o meio. Então, quando ele cruzou a etapa do Espírito Santo na igreja, disse: agora eu quero lhe pedir algo. O que você quer? Ele disse: que uma porção dobrada do seu Espírito venha sobre mim. Esta é a maneira de se pedir por isto. Não se acanhou, pediu por toda a unção. Jesus disse: vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês não pedem porque não creem. Pedi abundantemente para que a vossa alegria seja completa. Peça por um todo. Deus, não me faça só um pouquinho melhor, mas faça-me bem completamente. Não permita que eu tenha apenas religião o suficiente para fazer de mim mesmo um infeliz. Mate-me para o pecado, para que eu possa viver em Cristo. Isso mesmo. Aqui está o profeta nos ensinando como orar, como pedir, como expressar nossos sentimentos a Deus, como expressar nossos desejos. No sermão Deus comissionando o profeta Moisés, que nós lemos muitas escrituras, e agora vamos passear um pouco por essas citações. Deus comissionando o profeta Moisés. Parágrafo 37. Disse o profeta:
Quando eles atravessaram bem mais alto do outro lado, ele disse: agora você pediu. Peça o que quiser e eu darei a você. Tipo perfeito da igreja. Tudo bem, disse ele. Eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Amém. Não tenha medo de pedir. Peça abundantemente. Você não tem porque você não pede. Você não pede porque você não crê. Isso mesmo. Peça. Peça a um todo. Deus lhe dará todo. Tenha um monte de fé. Um companheiro me disse outro dia, ele disse, ele ainda estava dirigindo o antigo modelo Ford T. Disse, um dia aconteceu dele receber uma boa fé e Deus lhe deu um Buick, acho que é assim. Disse, eu tinha fé por um Buick e estou orando pela fé por um Cadillac. Tudo bem, isso é bom, isso mesmo, siga em frente, no que você crê, segure isto, Deus lhe dará. Ele tinha fé para um Ford, então simplesmente fique com o Ford, então, está tudo bem. E assim vamos obter um pouco mais de fé, tudo bem. O que eu disse para vocês agora há pouco, o irmão Balan está dizendo aqui. Se a sua fé é apenas obter um fusquinha, né, com seus ganhos, hoje em dia, você vai conseguir. Mas se você tiver confiança em Deus, que Ele suprirá as tuas necessidades e a luta por isto, fazer a sua parte, não é? Então, claro que Ele dará o que você, né, sente a necessidade que você tem em seu coração. Só não vai querer abraçar o mundo com as pernas, porque não dá. Não dá. Você não é o homem elástico, o homem borracha. Não é mesmo. No sermão Todos os Dias de Nossas Vidas, parágrafo 33, o irmão Brana disse também: o que quer que você tenha necessidade, basta pedir. Peça abundantemente, para que a sua alegria seja completa. Pedi e recebereis, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Isso é o que o irmão Brana nos ensina aqui no sermão Todos os Dias das Nossas Vidas, baseando-se no que ele leu da sua velha Bíblia, não é? Ok, se você está em oração, se você está orando, claro, além de ser uma comunicação com Deus, onde você expressa seus desejos, suas angústias, seus medos, seu pedido, seus acertos, você não pode esquecer também que não pode ser uma oração egoísta apenas por você. É o momento de você também lembrar das outras pessoas. Você lembrar dos seus irmãos. Ore pelos outros também. No livro de São João, capítulo 17, versículo 1. São João 17, versículo 1. Vamos ver como está nas Escrituras. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Amém. Então, na oração de Jesus a seu Pai, ele incluiu a cada um de nós. Você não pode esquecer dos seus irmãos em seu momento de oração. Então você tem que orar por prevenção. Oração preventiva. Oração preventiva. É como você tomar um remédio quando já está doente, ou sem estar doente, procurar então suprir as necessidades do teu corpo com as proteínas necessárias, né, com as vitaminas necessárias. Oração por prevenção.
Versículo 13 de João 17. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém. Quer ver a continuidade? Onde mostra a oração pelos outros, que temos que tomar este exemplo de Jesus. Versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Lembrando diz que é uma das partes mais amorosas que ele encontra nas Escrituras. É Jesus dizendo, por amor a eles, eu santifico a mim mesmo. Por amor a eles, eu me sacrifico. Por amor aos meus irmãos, eu me privo de certas coisas. Vê? E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. O negócio aqui é pelo habitar, né? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles estejam. Amém. Isso é muito tremendo, muito bonito, esta oração do Senhor Jesus. Agora, estas orações não é apenas uma forma recitada, decorada, como vos falei da outra vez a respeito das rezas que fazíamos quando criança, quando nos ensinava. Quem estava aqui lembra muito bem. A oração do Senhor Jesus, a oração de Jesus Cristo, era oração com lágrimas, com tristeza, às vezes amedrontado, com medo, como ele estava no Getsemane, com medo de enfrentar a morte, porém se rendeu nas mãos do Pai. Não é oração por orar, são realmente pedidos que você derrama, vamos dizer assim, suas emoções, seu coração, seu sentimento diante de Deus, onde você demonstra sua tristeza ou sua alegria. É oração com emoção, e assim você deixa que Deus saiba o que você realmente quer dizer. Ele sabe tudo, sim, mas seja claro com Deus, demonstre confiança, demonstre que você entendeu o que Ele lhe disse em sua palavra, e assim você estará deixando bem claro para Deus o que você está dizendo em seu momento de oração. Foi isso que Jesus fez. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, está escrito, falando a respeito de Jesus, Hebreus capítulo 5, versículo 7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que fosse filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Amém. Como eram as orações de Jesus? Eram súplicas, pedidos, rogos.
com lágrimas, com tristeza, com temor e tremor. E ele fazia estas orações a Deus, tendo esse Deus como seu pai, e ele reconhecendo sempre que ele era menor do que seu pai, que ele estava à mercê deste pai, que ele necessitava da ajuda desse pai, e nos ensinou a orar da mesma forma, e disse que a nossa oração tem que ser de tal maneira, a ponto de orarmos não apenas por nós mesmos, mas orar pelos nossos inimigos, pelos que nos maltratam, pelos que nos perseguem, porque tudo isso faz parte do nosso crescimento como filho de Deus. Veja, ele disse: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém? É para isto que você deve orar. Irmão Paulo, você quer fazer uma oração nesse final, despedir o povo? Deus abençoe vocês que vieram nesse culto, os irmãos que nos ouvem à distância também. Tenham todos um final de semana abençoado por Deus. O nosso portal na internet está passando por uma modificação. Logo estaremos com um novo site e queremos desde já agradecer aos irmãos que têm proposto em seus corações em nos ajudar nesta empreitada. Deus abençoe. Se você também deseja nos ajudar nisso, entre em contato por nossos e-mails, radionif@hotmail.com. Deus abençoe. Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado por essas coisas, Senhor. Tu sabes todas as coisas, ó Deus, e nós apenas precisamos falar nosso sentimento, ó Pai, mesmo sabendo que aquilo vai nos ferir, ó Deus, mas o Senhor quer esse contato conosco, ó Pai. Como meu filho vai saber como que eu vou saber a necessidade de meu filho se ele não fala, Pai? Nós necessitamos de Ti, Senhor. Precisamos mais e mais da Tua palavra, ó Deus. O profeta diz que a maior coisa que o Senhor nos deu foi a Tua palavra. E a palavra quebrou a barreira, quebrou o tempo, e ela está aqui hoje no nosso meio. Muito obrigado por isso, Senhor. Pedimos humildade em nossos corações, ó Pai, nesse momento, para poder, Pai, ter essas coisas firmes em nossa mente, Senhor. Somente os humildes que podem alcançar essas coisas, Senhor. E pedimos a humildade em nossos corações nesse momento. E a humildade só pode vir de Ti, ó Pai. E o Senhor só vai querer aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai. Nós agradecemos por a vida que tem nos dado, Senhor, por ter nos trazido aqui na Tua casa mais uma vez, ó Pai. Não sabemos o dia de amanhã, ó Pai, mas a única certeza que nós temos é que o Senhor estará conosco. Muito obrigado, ó Pai. Abençoe a cada um de meus irmãos nesse momento, ó Pai. Aqueles que estão numa cama, Pai. Oh Deus, livra-os do mal, Pai. Pai, dê a cada um, Pai, conforme a Tua fé, Pai. No nome de Jesus Cristo, agradecemos, Pai, hoje e sempre, para a Tua glória. Amém. Amém. Vou contar-vos o que eu peço do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó, como Ele ama a mim. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, Ele ergueu-me com seus braços de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim,
culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar o que Ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável, espero em Deus a minha vida continuar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama a mim. Eu gosto demais desse hino, viu? Gosto demais.